semana começando, galera! Boa noite, Osmar Garrafa! Boa noite, Michele Janela! Boa noite, Flávio Prado! Boa noite, Michele! A mesa redonda ontem foi bom demais, hein, Flávio? A entrevista do Galhote repercutindo muita repercussão, foi um programa muito legal, foi bem bacana. Muito legal. Olha, deixa eu só dar os parabéns pro César Macei. César Macei, editor aqui de operações, ele sempre faz uma escalada tão bonita. Vocês viram como o programa sempre começa pra cima? É o trabalho desse menino, que é uma graça, faz um trabalho incrível. Parabéns, César. No Gazeta Esportiva de hoje, você que está em casa vai ver tudo o que rolou pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e vai saber como que os times de São Paulo estão se preparando para a sequência da competição. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Muito bem, nós estamos de volta e daqui a pouquinho nós vamos mostrar que o Santos foi a única equipe de São Paulo a vencer nesta rodada. E aí fica a pergunta para você de casa, para os nossos comentaristas. Qual dos 3 times grandes da capital joga hoje o pior futebol? Corinthians, Palmeiras ou São Paulo? Não tá o Santos, porque o Santos venceu. Então, Corinthians, Palmeiras ou São Paulo? Já passo a resposta para eles aqui. Difícil, hein? Pergunta difícil. Não dá para votar nos 3? Os jogos estão horríveis. Começamos Tem que escolher um. A enquete está lá no Começamos site. a semana com a enquete brava, Você só consegue votar em uma opção. Nossa, duro, hein? Caramba. Duro. Todos eles são merecedores de voto. Todos. Todos estão merecendo, mano. Mas olha, acho que o Palmeiras está pior, não tá? Tem que dizer. Eu vou de Corinthians. O Palmeiras não tem sal, não tem pimenta, não tem nada, né? Do Corinthians também não tem nada. Tá parecendo sopa de hospital. Mas os 3 merecem muitos votos. Vou de Corinthians. E quem ganhar, merece. Você vai de Corinthians? Palmeiras. Vou de Corinthians também. Você devia de São Paulo, porque os 3 merecem. Não, acho que não. Não vou de São Paulo. Posso trocar pro São Paulo? Porque aí fica igual, então, os 3 merecem. São Paulo, Corinthians. Não, mas eu não quero votar no Palmeiras. Então fica o Palmeiras. Não, porque eu acho que o Palmeiras ganhou agora, então pra mim isso não, tem mas muito... então tá bom, então fica o Palmeiras, meu. Fica com o porque Palmeiras. Eles merecem muito. Verdade. Eu fico com o Corinthians, troca o seu. Não, vamos de Corinthians também. Vai. Então é o seguinte, você que está em casa, você vai votar numa dessas opções lá no site gazetesportiva.com. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo, põe seu celular assim e você já entra direto no site e vota na nossa enquete. Você tem a opção também de mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário ou alguma pergunta pelo WhatsApp. Anota o número porque tem novidade, tem presente para quem participar pelo WhatsApp. Escuta, 11 99479 1633 é o número, vou repetir, 99479 1633. Qual o presente, Michele? É o seguinte, de todos os WhatsApps que chegarem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente vai escolher um telespectador para ganhar um carrinho de rolemã estilizado do Gazeta Esportiva, presente da loja Moleque de Rua. Olha que lindos os carrinhos de rolemã. Então, um desses aí, sexta-feira, vai sair de presente, combinado? Então, geralmente quem tem criança em casa, tal, mandar o vídeo legal, tem que retirar o prêmio aqui na TV Gazeta, tá? Na semana que vem. Então, na sexta-feira a gente escolhe alguém para ganhar. Combinado? Muito legal, né? Adoro descer de carrinho de rolemã. Nunca fiz, mas deve ser emocionante. Tenho medo de me arrebentar. Mas tem que tomar muito cuidado. Você já brincou de carrinho de rolemã? Opa, se eu tivesse um desses na minha época, na minha infância, hein? Não é perigoso, não? Não, tem que saber lá brincar, legal. Moleque, né? Moleque de rua, né? Aí você chega a ralar joelho e tal. Legal, tô aqui, ó. Brinquei muito, estamos aqui. Ou você não vai dizer que empinava não. pipa igual o Celso na frente do ventilador. O Celso está no ventilador e com lenço de 4 pontas. Ele tem foto disso. E com cachecol para não tomar frio. Resfriar do vento exatamente. do ventilador. Então, beleza, tem presente para vocês que participarem aqui. Olha, o que acontece com o São Paulo? O tricolor foi de sensação antes da pausa para fiasco da eliminação no Paulistão. Ontem contra o Vasco, fora de casa, nova derrota, aumentando ainda mais o desalento do torcedor são paulino. A gente conseguiu os resultados. Hoje a gente teve uma melhora no rendimento, mas ela tem que ser acompanhada de resultados. Porque a gente não jogou bem contra o Fortaleza na parte técnica, mas conseguiu ser sólido na defesa e ganhou de 1-0. Então é importante a gente melhorar a nossa produção, mas vencendo os jogos. É o sentimento de aquela frustração, mas não dá tempo para a gente ficar remoendo essa derrota de hoje, é trabalhar, acertar os pontos aonde a gente como geral, né, como equipe foi falho hoje para na quinta-feira fazer um grande jogo e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A pressão da torcida para a sua demissão te preocupa?
coisa que preocupa, isso é uma coisa que faz parte do mundo do futebol. Quando você está num time do tamanho do São Paulo, quando o resultado positivo não vem, esse tipo de assunto é corriqueiro, a gente sabe que isso sempre acontece. A gente tem que ter cabeça no lugar e procurar fazer o melhor para o São Paulo, melhorar o time constantemente para que os resultados positivos venham e a gente consiga dar alegria para a torcida. Coitado, né? Ele sempre fica tão rouco depois dos jogos, de tanto que grita. Quase todos ficam, né? Foi um jogo muito fraco, tecnicamente, por parte do São Paulo. O Vasco fez uma partida de superação, está fazendo algo que ninguém acredita. Parabéns à diretoria do Vasco, que foi buscar esse Cano aí, que tinha uma média muito boa e muita gente gastando grana alta, foi lá, trouxe um jogador que tem ajudado, média de quase 1 gol por partida, já buscando os últimos jogos dele, os últimos 15 jogos desse jogador, e o São Paulo vai se superando. E quando jogou mal, venceu o Fortaleza. Ontem até, em alguns momentos, teve a tal da posse de bola, mas aquela posse de bola lateral, o São Paulo sai com mais uma derrota e sai extremamente pressionado. Daqui a pouco a gente vai mostrar toda a repercussão, Diniz fica, não fica, a situação do Pato, enfim. Situação no São Paulo, ela fica pesada a cada dia. E ela agravou no episódio Mirassol, Flávio. Bom, de fato, ontem foi uma derrota feia, porque o Vasco é um time que vai brigar para não cair. Nas últimas 10 competições ele caiu 3 vezes. Então tá numa ilusória posição de segundo lugar e tal, mas não dá para encarar o São Paulo. Em tese não teria como. São Paulo muito mal. São Paulo voltou das férias, da pandemia, né? Não das férias. Muito mal. Aliás, o futebol de São Paulo todo. Tá pausado futebol de São ainda. Paulo todo. Eu estava até hoje fazendo uma reflexão. Quando a gente parou, o Palmeiras não estava mal, o São Paulo estava bem, o Santos evoluindo, o Corinthians não, o Corinthians já não estava legal. Mas na volta, um negócio trágico. Se a gente lembrar bem, o futebol de São Paulo fez uma coisa correta, que a gente elogiou, cumpriu direitinho, não ficou forçando a volta, enquanto alguns voltaram. E de repente isso pode estar fazendo falta agora, esse traquejo maior. Mas realmente o nível do Campeonato Paulista na volta foi horroroso, só jogos horrorosos, e a volta dos times de São Paulo, horrorosa também. Vamos fazer contato com o Marcelo Baseggio, direto da redação, com a repercussão dessa derrota do São Paulo. O Pato vai pagar o pato? Marcelo, boa noite. Boa noite, Michele, a todos os amigos que acompanham o Gazeta Esportiva. Hoje a gente fala diretamente da redação aqui do esporte da TV Gazeta. Pois é, o Alexandre Pato realmente vem irritando a comissão técnica do São Paulo. O técnico Fernando Diniz não tem mais paciência com o Pato e, inclusive, a informação que eu apurei agora à tarde é de que enquanto Fernando Diniz estiver no comando do São Paulo, Alexandre Pato dificilmente vai jogar. Diniz entende que pela má fase que o jogador enfrenta, ele deveria estar mais insatisfeito, demonstrar mais determinação, mais garra, e isso aparentemente não vem acontecendo. E um sinal dessa irritação do técnico Fernando Diniz vem acontecendo aí nesses últimos jogos em que Paulinho Boia, Elinho e até mesmo o Gonzalo Carneiro, ontem contra o Vasco, receberam oportunidades e o Alexandre Pato assistindo tudo do banco de reservas no fim da fila dos jogadores que merecem uma oportunidade do técnico Fernando Diniz. A diretoria sabe que o Alexandre Pato é um jogador muito caro para ficar no banco de reservas, tem um salário altíssimo, então se ele realmente não está mais nos planos do técnico Fernando Diniz, a melhor alternativa é negociar o jogador. Surgiram especulações de que Pato poderia ir para o Atlético Mineiro, mas por enquanto, pelo que eu apurei, não há qualquer negociação em andamento, não há qualquer conversa do São Paulo com outro clube para vender Alexandre Pato. Mas é claro que essa alternativa é iminente se Pato realmente está fora dos planos do técnico Fernando Diniz. Vamos aguardar se Pato realmente sairá do São Paulo. Mas o que vocês acham? Alexandre Pato ainda pode dar a volta por cima no tricolor ou é caso perdido? Poxa vida, é um jogador que sabe fazer gol. Ele tem faro de gol. Não seria o caso de dar mais uma chance? Ele teve milhões, né? Agora, que raio tem a ver o Pato com isso? O São Paulo perdeu do Vasco, o Pato não entrou. Por que o Pato? É que há uma sinalização há uma sinalização do Diniz. Sim, mas já havia antes, né? Mas é perfeito, mas essa sinalização ela vai ficando clara, como disse o Marcelo,
Porque o Gonzalo Carneiro acabou ganhando oportunidade, o Boia ganhou oportunidade e não entra o Pato. Então, neste momento onde algo precisa acontecer no São Paulo, sinalizou o Diniz no trabalho dele, com as modificações, e agora pode até fazer 5 substituições e o Pato não joga, então fica canalizado para o Pato. A direção do São Paulo deve saber disso, porque eu lembro uma vez que o São Paulo perdeu um jogo feio e o Juvenal, gente que adorava contar bravata, né? Ele se vendia bem, né? Ele falou, eu vou tomar providência, mandou embora 3 meninos da base, lembra disso? Lembro. Parece isso. O Pato, realmente ele tá morto, isso é indiscutível. Mas ontem, o São Paulo perdeu do Vasco ontem. Vamos ver quem foi o responsável. Foi o técnico, foram os jogadores, enfim. O Pato não jogou. A dele hoje... Eu acho que tem que pôr ele para jogar, se for o caso, assim, joga, dá chance lá, uma sequência de jogos, sei lá, 5 jogos. Ele teve, porque aí ele vai ter, mas assim... Aí é com ele, Michele, porque oportunidade ao Pato não faltou. É com lá. ele. Ele é um dos que você acredita que tem até qualidade para tentar mudar um pouco essa história, mas com tudo que ele fez, não dá para acreditar. É a tal história, sempre só para o técnico que eu acho um erro, né? Sim. Então é óbvio que o técnico sabe quem é o Pato. A primeira coisa que ele fez quando ele chegou no São Paulo foi conversar com o Pato, tentou acertar, não sei o que. Se ele não está colocando, ele sabe que ele está correndo o maior risco, o Fernando Diniz. É claro. E não coloca o cara. Ou seja, é óbvio que o cara está muito mal, muito largado. E por isso senão, informação... não tem. Ele botou o menino Sara, que é até bom jogador, tal, botou responsabilidade do Paulinho Boia e tal. É óbvio que o treinador, mais do que qualquer um, teria interesse de botar quem pudesse ajudá-lo. Eu acho que esses jogadores, quando eles são esses medalhões assim, tem que vir por produtividade. Porque senão fica uma coisa assim, ganhando sei lá quanto que ganha, porque é fortuna e no banco. Eu acho que vários desses jogadores no Brasil, nós precisamos começar a repensar isso, porque tem muita gente ganhando muita grana e não chegam a fazer diferença. Vem não qualquer time da Bolívia, do Equador, elimina os times aqui. Então isso aí tem que ser repensado. Não tem sentido isso. Olha, o Corinthians segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Depois da derrota na estreia, o Timão foi a Porto Alegre encarar o Grêmio e voltou de lá com 1 ponto na bagagem. Já o futebol apresentado continua não agradando boa parte da torcida. Para a marcação do pênalti, né, do Michel, onde, segundo ele, o Michel tocou no atleta do Grêmio, na disputa da bola, não foi de maneira intencional. O mesmo critério deveria ter sido adotado no lance do Kahneman com o Jô, porque é uma disputa de bola, não teve intenção, mas o Kahneman também toca no Jô e desequilibra ele, né, na hora que ele ia finalizar a jogada. Então, se foi pênalti para um lado, deveria ser pênalti para o outro. E depois ele, já perturbado dentro do campo, acabou, né, ouvindo algum fantasma, né, xingar ele, o pessoal xingou do banco e acabou sobrando para mim. O que nos faltou, né, foi uma melhor aproveitamento na parte ofensiva, na chegada na última parte do campo, os laterais chegarem um pouco mais. Daqui a pouco encaixar um atacante nessa equipe, né? A gente precisa encaixar um atacante de velocidade, um jogador que dê mais profundidade para se aproximar mais do Jô também. Então são questões que a gente tem que evoluir como equipe, mas que fazem parte natural de um processo de construção de uma equipe que não tinha essa característica de jogo. Só quero explicar que na enquete eu votei no Corinthians, porque desde 2004 o Corinthians não tem um aproveitamento tão ruim nos 7 primeiros jogos. Então, enfim... Triste. É o que está jogando, absolutamente nada, assim como os rivais, que a gente já disse aqui, lamentavelmente não tem sido exclusividade do Corinthians. É que o Corinthians criou uma expectativa, o Thiago Nunes foi contratado, mas ficou em casa, ficou lá em Curitiba. Não, eu só assumo em janeiro, quero fazer rock and roll. E até agora não tocou nem tango, nem do ré mi fá. Tá difícil ver o Corinthians jogar. Você não tá achando ruim o jogo do Corinthians, né? Você defendia tanto que o Corinthians jogasse a Corinthians fechado com o bicão para frente. Mas você não pode reclamar, isso ele está fazendo. Não. Tudo atrás, bicão para frente. O senhor que se engana. Não, você falou várias vezes. Tem que conhecer o Corinthians tem que jogar feio. Tá, mas tudo bem. Mas está atendendo o seu pedido. O senhor está colocando palavras na minha boca, não é verdade, isso não é verdade. Você falou que joga feio. Por resultado. Se você empatar com o Grêmio no Sul, não tá bom? Tá bom. E ainda teve um pênalti que não foi marcado? E o último resultado? Os últimos resultados do Corinthians? Estavam vencendo o Atlético por 2, toma aquela virada. O Atlético Mineiro, o melhor time do campeonato. Chegou a fazer 2-0 e tomou 3-2. 6 pontos fora, somou apenas 1. Para quem prometeu o rock and roll? Contra quem? O Grêmio. Então você não... Grêmio, então? Quero ver quem vai passar lá. Se você gostou, o jogo foi horroroso. Mas você não tem que reclamar. Ele trouxe um ponto no Rio Grande do Sul. Dos 6 pontos fora, trouxe 1. É muito pouco. É muito pouco. Empate com o Grêmio no Rio Grande do Sul é ruim? É muito pouco. Mas é ruim? 6 pontos. Empate com o Grêmio no Rio Grande do Sul é ruim? Dependendo da circunstância. Então você está satisfeito.
Mas eu tô falando, nos últimos 2 jogos, dos 6 pontos disputados, mesmo que fora de casa, os 2 melhores times. Com o técnico que prometeu o rock and roll. Nós estamos falando do Grêmio. Empatar com o Grêmio no Grande Sul é ruim? É bom, então um aplauso. Depende. Parabéns, jogou o que você queria. Não. Tá jogando futebol. Eu não acho um excelente. excelente resultado. Não, senhor. Olha, Foi deixa ruim eu falar jogar uma mais. coisa. Grêmio lá foi Tem ruim? pela ordem, o Edson Rodrigues gostaria que essa mensagem chegasse até a Michele Janel, eu recebo tudo. Ontem no programa Gazeta Esportiva, você quer dizer Mesa Redonda, comentaram do pênalti no Jô. No mesmo lance, o Michel foi solado pelo Pepe, jogador do Grêmio. Ninguém viu isso no programa? 49 interrogações e exclamações. Solada no pé do adversário não é falta? Ou pode solar à vontade? Por que vocês não comentaram isso? Sinceramente, eu não me recordo. Não vi esse lance. Acho que a TV dele tem mais um pouquinho mais ampla. A sua TV tem algo a mais, tá? Então tá aqui, tá lido aqui Ou o seu então ele é e-mail. do VAR. Pode ser que ele seja alguém do VAR. E tivemos 2 pênaltis, né? Teve o pênalti no jogo, foi pênalti. Até o Vampeta falou que eles vão ver agora aqui. É 1 por 10. Não deu lá agora aqui. Você não vale nada. O Vampeta que falou no filme. Olha, o Jonas Campos, ele está no Parque São Jorge. Vamos pôr o Jonas no telão? Não, ele não está. Ele está na redação. É o Jonas, né? Ele está, então, no Parque São Jorge, você me pregando pés. Ele está acompanhando a preparação do Corinthians para o próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta, o Timão encara o Coritiba em Itaquera, Jonas. Tem mudança no time, é isso? Boa noite. Oi, Michele, muito boa noite a você, ao Garrafa, ao Flávio. Falamos aqui ao vivo do chuvoso Parque São Jorge, caindo uma aguinha boa aqui na Zona Leste. Provavelmente mudança sim, viu, Michele, nesse Corinthians que encara o Coritiba, até porque o Timão, como vocês disseram aqui no Gazeta Esportiva, conquistou 1 ponto dos 6 disputados, né, contra adversários difíceis nesse início do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Atlético Mineiro, empatou sem gols contra o Grêmio na Bacia das Almas, né? A gente mostrou agora. Mas depois dessa maratona fora de casa, o Timão nessa quarta, 9h30 da noite, estreia no campeonato jogando na sua arena contra o Coritiba, equipe que ainda não pontuou no Campeonato Brasileiro, então é obrigação de vitória. Corinthians vai para esse jogo para buscar os 3 pontos, não dá para esperar outra coisa. E a tendência, a gente tem essa informação, é que o Thiago Nunes solte mais o time, mude até a maneira estrutural da equipe jogar, um time mais ofensivo, mais solto, talvez com jogadores mais velozes pelo lado do campo. Ele pode até abrir mão, por exemplo, do Gabriel, que é um volante mais de marcação. Enfim, esse Corinthians deve sim ter mudanças, até porque o Thiago Nunes ainda tem algumas dúvidas para esse jogo. O Fagner, fora das últimas 2 partidas, vem se recuperando de um problema no tornozelo. A gente aguarda informações, mas é um cara que pode aparecer na lateral direita na vaga do Michel. O Carlos, mesma situação, pode retornar na vaga do Sid Clay. E tem também a situação do Matheus Vital, jogador que contra o Grêmio acabou substituído, sentiu um problema no tendão, foi substituído pelo Arauz, e a gente aguarda aí o posicionamento do departamento médico do Corinthians para saber a situação desse jogador, mas tendência de um Corinthians com mudança estrutural, mais solto, mais ofensivo, talvez com um volante a menos, para a alegria do mestre Alberto Helena, e sem Thiago Nunes no banco de reservas. É bom lembrar, o treinador foi expulso contra o Grêmio, e o Corinthians na quarta contra o Coritiba na Arena terá na beira do gramado o auxiliar do Thiago Nunes, Evandro Fornari. Michele, daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui do Timão. Jonas, será que o Thiago Nunes vai conseguir esse Corinthians mais solto? Só se o Fagner se recuperar, porque os jogadores que ele tem de lado de campo são fracos demais, demais. Não dá para fazer velocidade, mas aí vai contrariar o Garrafa, porque ele vai deixar o time mais ofensivo. E o Garrafa que é o time jogando feio. Vai que o time joga bem, eu quero um time competitivo. O senhor tem esse time de resultado. Eu estou sendo bem claro a você que está nos acompanhando, ele não quer ouvir. Não pode jogar com o time atacando, não. O estilo Corinthians é fechado, o bico para frente. Mas o futebol, Tite, quando era técnico do Corinthians, não era feio o jogo. Primeiro do Tite depois era melhor. Era aquela coisa de resultado. Futebol competitivo. Futebol resultado. E não será surpresa se tropeçar com o Coritiba. Porque o Thiago, ele não me passa nenhuma convicção. O Arauz, que entrou bem contra o Atlético Mineiro, aí ele pôs o sonolento do Luan, já voltou no outro jogo, não deu sequência. E agora ele promete soltar o time.
E às vezes que soltou o time no Campeonato Paulista, você viu o desastre que... Os caras de lá do Campo do Corinthians são horríveis. Ele tem sérios problemas também no elenco. Eu acho que isso atenua um pouquinho. Mas você não tem que achar que tem que soltar, não. Senhor. É fechado, o senhor tá querendo mudar. Pra frente e bola no seu. Você que tá querendo mudar. É você que fala que acompanha o Gazeta Esportiva, entende o que eu quero dizer. Você quer que jogue feio. Não, eu quero... Ele quer. Entre ter posse de bola, como o Diniz teve, né, e perdeu do Vasco, e ter jogado feio e ganhou do Fortaleza, eu prefiro a vitória contra o Fortaleza. Mas aí, então, depois você não pode reclamar. Você não pode reclamar se o futebol tá feio. O futebol tá feio, mas tem... Agora eu vou ter que defender ele. Não. Futebol tá feio. Negativo. Você quer ganhar feio. Então, ele tá jogando feio. Mas não tá ganhando. Conseguiu um ótimo mas não está ganhando. Não está ganhando. Aí não. Você falou que o futebol tá feio, tá bom. Que não pode também é jogar feio, não é verdade. Não é verdade. Inclusive, o senhor está influenciando a Michele. Eu não. O senhor está influenciando, porque não é isso. Futebol tem que ser... Eu não quero jogo feio. Eu quero... Futebol é resultado. Você falou o Corinthians que gosta de espetáculo. Você queria que jogasse o Ralf. Para de gritar que vou tacar álcool aqui para partículas aí. Jeito. Olha, gente, aí o pessoal pergunta, mas Michele, lá no meu Instagram, @MicheleJanella, é verdade? Ai, me mordi a boca aqui. Viu? É verdade que eles brigam? É verdade, e eles saem daqui, às vezes, sem se falar, me bloqueou no WhatsApp por 2 dias. E eles ficam sem conversar. Ou às vezes saem batendo boca. E eu confesso que me puseram camisa de força, já uma vez. E taquei álcool. Agora tem que soar o gongo, viu, chileno? Pim, pim, toca o gongo aí. O problema dele é que ele muda o que eu falo. É isso que me deixa... Não, você falou que você queria o Corinthians jogando feio. Olha, o Palmeiras também não conseguiu vencer nesse Brasileirão. Olha, já estão falando até fora Luxemburgo nas redes sociais. O empate em casa diante do Goiás, cheio de desfalques, ligou o sinal de alerta. E aí tem que dar mérito ao jogador. Porque um jogador que bate bem na bola, você técnico, né? Fala para a barreira dar subir, né? Ele foi e bateu embaixo. Aí você vai falar o quê? Vai criticar o Everton ou a barreira? Não, critica a mim que pedi para o pessoal subir. O resultado no Allianz Parque manteve o Palmeiras com um retrospecto bem ruim em 2020. A equipe ainda não venceu nenhum adversário da Série A do Campeonato Brasileiro neste ano. Até aqui foram 8 jogos, sendo 6 empates e 2 derrotas. Nós precisamos de melhorar, melhorar o comprometimento, melhorar a intensidade de jogo, melhorar uma série de coisas que, para o Campeonato Brasileiro, para você brigar por alguma coisa, você tem que ter uma melhora. Eles sabem disso, tem cobrado bastante deles isso. Tem tempo para a gente recuperar bem, mas depende só de nós. É verdade. E o Thiago Salazar chega direto da nossa redação, aqui da Central de Esportes, com as notícias do Palmeiras. O professor Luxemburgo, Salazar, segue prestigiado pela diretoria, né? Boa noite. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, falar de técnico prestigiado no futebol é sempre muito perigoso. Normalmente não dá muito certo, todo mundo sabe disso. Mas a gente pode dizer que Vanderlei Luxemburgo, nesse momento, por enquanto, tem a confiança do presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. A gente tem uma arte aqui do lado para mostrar, o Zé acabou de falar. O problema é que o Palmeiras, além de não estar jogando bem, tem uma crítica muito grande sobre o futebol da equipe, o desempenho da equipe em campo. O Palmeiras tem 6 empates e 2 derrotas contra times da Série A em 2020. Ainda não venceu nenhum adversário da elite do futebol nacional. Então, por isso, ciente desse cenário, o presidente Maurício Gagliotti, em entrevista exclusiva ao Mesa Redonda, fez questão de bancar e aliviar um pouco da pressão em cima de Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo está fazendo um bom trabalho, ele acabou de ser campeão paulista, nós não podemos esquecer disso. Nós acabamos de ganhar um título faz uma semana. Se a gente levar todo o nosso raciocínio para uma decisão emocional, nós não vamos dar continuidade ao trabalho, isso não pode acontecer. O Luxemburgo conhece o nosso clube, conhece a nossa torcida, conhece os dirigentes, conhece o palmeirense, o nosso DNA. Obviamente que nós ficamos 120 dias parados, ninguém está jogando bem. Eu, obviamente, só respondo pelo Palmeiras, mas não é simples a situação que nós estamos passando. O momento não é simples. Falta ritmo de jogo, falta jogadas, falta uma série de coisas que só o tempo vai proporcionar. O Luxemburgo, então, como vocês viram, deve ter tempo ainda tem um pouco de paciência para o Luxemburgo, mas ele pode perder
2 titulares para a sequência da temporada. Daqui a pouquinho eu volto para explicar melhor essa história, Michele. Ô Salazar, só uma coisa, você colocou esse aproveitamento aí de 25% do Palmeiras e você fez uma matéria ontem no site Gazeta Esportiva que eu li falando do aproveitamento do Corinthians, então que dava acho que 43,8%. Então quer dizer que o aproveitamento do Palmeiras está muito abaixo do Corinthians ou são medidas diferentes? Você pegou só um campeonato, outra coisa? Não, a questão das matérias é o seguinte, esse aproveitamento que a gente mostrou agora do Luxemburgo é do Palmeiras sob o comando do Lucha contra equipes da Série A. Ele enfrentou os clássicos no Campeonato Paulista, essas 2 rodadas agora pelo Brasileirão, e no Campeonato Paulista também o Red Bull Brasil, que também faz parte da Série A. E aí sim o aproveitamento é de 25%. O aproveitamento dele no Palmeiras no ano todo até aqui, se eu não me engano, é de 66,6%, muito acima do Thiago Nunes, que tem ali seus, se eu não me engano, 48%, está nessa média o Thiago Nunes. E essa média do Thiago Nunes, pegando esse recorte dos 20 primeiros jogos do Corinthians na temporada, é o pior aproveitamento desde 2004 do Corinthians. Então o Thiago Nunes aí com o pior aproveitamento do Corinthians nesse início dos últimos 16 anos. O aproveitamento do Lucha é melhor no geral, mas tem esse problema aí dos 25% contra os times da Série A, Michele. Ah, bom, agora entendi. Obrigada, Salazar. Precisa ficar bem clara nesse levantamento todo. Vocês viram lá, na verdade o Palmeiras empatou 6 jogos e perdeu 2, ok? Sim. Ok. Se ele tivesse vencido um dos 2, já mudava completamente esse número. E se ele empatou 6 de 8, todo mundo empatou com todo mundo. Nos clássicos há uma covardia enorme. É verdade, né? Os jogos são covardes. Veja quantos 0x0, 0x0. A maioria dos clássicos, quase 70%, 80%, termina empatado com 0x0, 1x1, porque todo mundo tem medo de todo mundo. A diferença que está aí é que o Palmeiras perdeu 2. Se ele vencesse e pronto, já mudava tudo. Provavelmente a estatística do Thiago, eu realmente não tenho isso na mão, ele deve ter vencido um jogo, acho que ele ganhou do Santos, e já muda, né? Porque dobra, porque aumenta, porque todo mundo tem medo de todo mundo em clássico, essa é a verdade. E o Palmeiras perdeu do Bragantino, né? Aquela paulada do Bragantino que pesou. E o futebol tem sido ruim, tanto de exceção feita aí nesse final de semana. O Santos, o futebol paulista, o Flávio já destacava aqui, a gente falava realmente, o nível está muito baixo. O presidente Gagliotti, nessa entrevista que nos deu ontem, acho que está coberto de razão. Querendo ou não, o Palmeiras ganhou o título do Corinthians a semana passada, não importa como foi, a gente estava voltando aí da pandemia, o Palmeiras fez a lição de casa e precisa melhorar. O Vanderlei tem dado oportunidade às cobras criadas que não estão correspondendo, os jogadores têm que ser cobrados, o Luxemburgo tem que cobrar esses jogadores e está colocando a molecada, só que a molecada, daqui a pouco a gente vai falar, tem muita gente já que já pode sair do Palmeiras, isso complica, né? O Santos livrou a cara dos times de São Paulo nesse final de semana, hein? Com vários garotos em campo e um toque de superstição, o Peixe acabou com um longo e tenebroso inverno sem dar alegrias à torcida. O torcedor santista não comemorava uma vitória há 5 meses. Sem poder entrar no estádio para dar aquela força, o pessoal colocou sal grosso na passagem do ônibus do Peixe e mandou aquele sai zica antes do duelo contra o Atlético Paranaense. E não é que deu certo? Se a mandinga ajudou ou não, eu não sei. Mas nesse domingo, o Santos lavou a alma aqui na Vila Belmiro. O ano passado também, né? 2 anos atrás também o pessoal fazia isso. É normal, né? É normal. Quando a gente tá mal, a gente apela para tudo. No geral, eu acho que foi uma vitória merecida, que a equipe jogou muito bem. E um momento delicado, porque é um momento que você está lá atrás e se você não vence, você tem uma pressão muito grande para uma equipe jovem. E a moral, você não adquire se você não tiver um resultado para adquirir a moral. Eu acho que hoje a gente recupera um pouco da autoestima, o que é importante para a gente melhorar a performance durante o campeonato, né? A gente sabe que o Cuca é supersticioso. Imagina. Bom, pelo sim, pelo não, deu certo ali. Claro. Bom, vamos falar do futebol do Santos, depois eu quero saber a superstição, se vocês têm ou não. Então, eu vi o primeiro tempo, a gente estava se preparando para o mesmo primeiro tempo, o Santos estava inferior ao Atlético, né? E aí a gente viu pelos melhores momentos. E depois acabou ganhando o jogo, não dá para analisar uma coisa que eu não vi. Mas ganhou e, ok, resolveu momentaneamente a vida dele. Mas pelo primeiro tempo, o Santos teve mais felicidade do que bola. Não foi nada. É que é tão difícil um time paulista ganhar, né?
que é o segundo que ganha em 3 rodadas, então, que legal, ganhou e tal. Dá por 3-1, mas realmente eu não vi. Só se no segundo tempo mudou tudo. Mas no primeiro não foi nada espetacular, mas é o resultado que dá tranquilidade ao Cuca, que tem muitos problemas para administrar, dentro e fora de campo. E o resultado, por isso que eu falo, né, sempre aqui, que o resultado é muito importante, porque aí tem um pouco de tranquilidade para trabalhar. Parabéns ao Cuca aí. Superstição, Garrafa? Não. Nenhuma? Você deixa o sapato virado assim? Quando eu era criança, negócio de virar chinelo. Eu tenho medo até hoje. Não, agora se ficar lá, tiver muito longe de chinelo, vai ficar lá. Quando tá longe eu também deixo. E você? Todas. Tem? Todas que você Mentira! Todas. Você tem superstição? Todas que você possa imaginar. Todas. Eu não passo embaixo de escada. Eu também evito. Eu desvio de macumba. Todas que você possa imaginar. Todas. Eu sou muito supersticioso, não é pouco, não. Mesma roupa, tudo. Roupa, tá. Ih, não, agora juntou, coitado, superstição com pandemia. Imagina que não tá a vida dos Não, a pandemia é nova, né? A superstição é velha. Já tô acostumado com ela, já é minha sapato virado, você desvira? Dormir do mesmo lado, essas coisas sempre. Sapato não, sapato morre a mãe. É isso aí. Não, Flávio Prado não tem toque, só toque tem não, é superstição. Ele tá me contando várias aqui, gente. E eu não posso ouvir essas coisas que eu começo a ficar também. Você já saiu, sabe que trancou a porta e volta pra trancar de novo? Nossa, isso aí. Eu também, eu tinha o tio Irineu. O tio Irineu, ele, se você falar pra ele que você tava com gripe, ele começava a tossir. É verdade. Você não é assim não, né? Olha, tem recado da galera pelo WhatsApp? Vamos ver. Boa noite, Janela, Flávio Prado e Garrafa. Na minha opinião, os 3 times estão jogando muito mal. Se juntar os 3, não dá um. Núncio, corintiano de Vila Matilde. Boa noite. O time que joga o pior futebol é o São Paulo. Bora, Palmeiras. Wanderson, São Paulo. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Sou o Lucas de Arujá, Quebrada 28. Na minha opinião, quem joga o pior futebol é o time que não tem mundial. Boa noite, abraço, vai Corinthians. Tá certo. Olha, amanhã é dia de separar as crianças dos adultos na Liga dos Campeões da Europa. Paris Saint-Germain e Red Bull Leipzig vão fazer a primeira semifinal da competição com todas as atenções voltadas para ele, Neymar Júnior. Obviamente que se ele é decisivo com o Paris Saint-Germain na semi e na final, ele vai ser considerado como o melhor jogador do mundo em 2020. Neymar completou 3 anos de PSG e tem números maiúsculos na atual temporada. Participou diretamente de 29 gols. São 19 gols e 10 assistências em apenas 24 jogos. Mas a pergunta que não quer calar é: será que o menino Ney se tornou adulto? Ele deixou de ser menino. Tomara que ele não volte atrás, né, e cai de novo, né? Esse ano eu acho que o Neymar amadureceu um pouco e para entrar na brincadeira, talvez esteja mais para adulto Ney do que para menino Ney. Então quer dizer que ele pode ser o melhor de 2020? Ele tirou carta depois que venceu a Atalanta? Porque parece que virou adulto depois que venceu a Atalanta. Tá quase com 30 anos, estão chamando ele de menino. Isso é uma conversa fiada. Eu acho. Conversa mole. E já estão preparando o terreno para o caso do Paris Saint-Germain ganhar, para dar a entender que o Neymar se amadureceu. E aí o pessoal que falou um monte de bobagem... Pode falar que ele agora... Não, é que ele amadureceu. Não mudou nada. O Neymar continuou fazendo as mesmas coisas, com os mesmos parceiros, com as mesmas mulheres, tudo igual. Se ele ganhar, ele vai virar adulto. Aí, claro, os caras vão ter que engolir que ele, né? E aí vão ter a pretensão de achar que, não, a imprensa bateu, então ele mudou. Mudou nada. Se ganhar, não mudou nada. Se perder, não mudou nada. Ele não vai ficar nem adulto, nem menino, se ganhar ou se perder. Claro que se ele ganhar, vão dizer que ele ficou adulto. Se perder, vão dizer que ele continuou moleque. Ele tá igualzinho, não mudou nada. Aí vocês vão dizer, aparece mesmo na rede social. Claro, ele tá fazendo toda a publicidade dele em rede social. Vamos aguardar. É isso. Né? Ele parou de fazer TV, ele fatura tudo pra rede social dele. Então tem que dar uma maneirada na rede social, porque tá faturando mais. Não mudou nada. É o mesmo cara, com a mesma turma, com o mesmo espaço. É perigoso, não dá em nada, hein? Com as mesmas mulheres, com tudo. E pode dar em nada, e pode dar também. Pode dar, se der. Não mudou nada. Se não der, não mudou nada. Tá tudo igual. Eu acho que com questão a mulher deve ter aprendido. Nada. Só ficou mal. Ficou mais esperto. Aprendeu, ficou mais esperto. Achou o caminho certo. Não é burro, né? Que bom, achou o caminho certo. Erro, né? Mas continua tudo igual. Vamos aguardar, o que falam não muda nada. Bola ele tem, não se questiona. Lógico, mas a cabeça tem que estar o único jogador brasileiro. O resto é tudo meia boca. Eu tô torcendo pra Neymar ganhar lá com o PSG, pra ele ser o melhor do mundo em 2020, o ano da pandemia. E outra coisa, viu? O Macron
Macron anda falando aí de trocar a Torre Eiffel e fazer uma estátua do Neymar, não precisa tudo isso. Não. Olha lá. Olha, novo contato com o Marcelo Bazerge, direto da redação, trazendo mais notícias do São Paulo. O torcedor São Paulino, Marcelo, tá fazendo barulho, né? O que ele está fazendo nesse momento? Até quando vai a paciência da diretoria também com o técnico Fernando Diniz? Pois é, Michele, para não dizer que a paciência da torcida já chegou ao fim, no mínimo, ela está acabando. Ontem, na chegada da delegação do São Paulo à capital paulista, após a derrota para o Vasco, teve protesto da torcida, mas a diretoria do São Paulo, liderada pelo Raí, um dos maiores ídolos do clube, garante a permanência do técnico Fernando Diniz. O Raí entende que há um bom desempenho, o São Paulo está jogando um bom futebol, apesar da falta de resultados, que é o principal, né? Vamos conferir o que o Raí comentou sobre isso. O São Paulo vinha bem antes da pandemia, numa crescente. Na volta não conseguimos ainda impor o nosso jogo. Recebemos um golpe duríssimo na eliminação contra o Mirassol. E agora no Campeonato Brasileiro nós temos que transformar todo esse volume que teve hoje, que foi muito mais parecido com o que a gente tinha antes da pandemia, em resultado. Mas ninguém sabe até quando vai essa paciência, principalmente porque o São Paulo agora terá o Bahia, depois o Sport e logo em seguida já tem o clássico contra o Corinthians no Morumbi. Se o São Paulo chegar nesse clássico com 2 derrotas e ser derrotado novamente para o Corinthians, o arquirrival, dentro da sua própria casa, ninguém sabe o que vai acontecer e a chance do técnico Fernando Diniz ser demitido aí sim, ela é muito grande. Um protesto, inclusive, já foi marcado para quinta-feira, um pouco antes da bola rolar para Bahia e São Paulo no Morumbi. Segundo os organizadores, o maior protesto da história do São Paulo. Então a situação não está nada bem pelos lados do Morumbi. Pois é, e a gente não vai mostrar imagens do protesto, aquela confusão? Como não chegaram? A gente mandou cedo no grupo. Como não chegaram? Bom, enfim, teve várias imagens que a gente tem aqui, que a gente mandou, que o Flávio Prado, inclusive, mandou ontem, acabou a mesa redonda, ele já recebeu. Grupo de torcedores, um grupo lá esteve lá no aeroporto, pressionando, né? Pedindo a saída do Raí, pedindo a saída do Fernando Diniz, e é um problema aí crônico que só os resultados vão determinar pela permanência ou não do Diniz. O São Paulo tem a receita de derrota, né? É trocar. Faz 10 anos que ele está trocando, faz tempo que ele está 10 anos que ele está perdendo. Essa receita ele já tem, pode seguir, claro. Aliviada pela primeira vitória, depois da pausa, a diretoria santista agora tenta acertar as contas do clube para poder voltar a contratar. O Musetti conta quais são as movimentações do Santos nesse sentido. E depois de tantas notícias ruins, o Santos finalmente traz uma alegria para o seu torcedor. O Peixe fez um acordo com o Eduardo Sacha e põe fim a um processo na Justiça do Trabalho, onde o jogador tentava rescisão para sair de graça, alegando salários atrasados, direito de imagem, danos morais, entre outras coisas. E além de evitar esse processo e evitar também pagar pela causa, o Santos vai conseguir vender Sacha para o Atlético Mineiro a pedido de Jorge Sampaoli, que foi seu técnico no próprio Peixe em 2019. O valor combinado entre Santos e Atlético Mineiro é de quase 10 milhões de reais e ainda envolve a cessão de um jogador. A preferência do Santos é Casares. O equatoriano Casares foi aprovado pelo técnico Cuca e o problema atual é o salário alto. O Santos conversa com o jogador, se ele der uma baixada no salário, deve ser reforço para o segundo semestre, a partir de um desbloqueio na FIFA. O Santos está proibido de contratar por hora por conta de uma dívida com Hamburgo da Alemanha. Mas com esse dinheiro do Sacha, deve fazer o acordo, conseguir o desbloqueio e assim começar a reforçar o elenco do Cuca. Muito bem, e o Casares, que está no radar do Santos, também é notícia no Corinthians. Explica essa história pra gente, Jonas. Pois é, Michele, o próprio Casares que acabou gerando essa repercussão e virando notícia aqui no Corinthians, por causa dessa foto aí que a gente coloca na tela, uma foto que ele postou em uma de suas redes sociais, dele, né, pelo Atlético Mineiro, jogando na Arena Corinthians, com a legenda, abre aspas, será? E aí ficou um mistério, né? Será que tem alguma coisa envolvendo aí o Casares e o Corinthians? Ele até que recentemente já manifestou o desejo de um dia jogar pelo Corinthians a um veículo de imprensa lá do Equador, mas o Corinthians, o fato é que não tem interesse neste momento no jogador Casares.
mas tem interesse, como a gente vem trazendo ao longo dos últimos dias, no também atleticano e estrangeiro Rômulo Otero, esse jogador venezuelano, né? O Corinthians conversas avançadas por esse jogador. O Corinthians não quer pagar nada pela transferência, mas pode fechar um acordo ou por empréstimo, arcando apenas com os salários aí do Otero, ou a partir de uma rescisão amigável entre Otero e Atlético Mineiro. Aí o Corinthians abriria um novo contrato oferecendo um salário menor do que o Otero ganha hoje. É o Corinthians reformulando o setor ofensivo, pode inclusive emprestar jogadores do elenco atual, como Janderson e Matheus Davó. Amanhã a gente vai entender um pouquinho sobre essas perspectivas futuras, sobre esse setor ofensivo, porque tem entrevista coletiva do professor Thiago Nunes e a gente vai mostrar tudo aqui no Gazeta Esportiva. Michele. Obrigada, Jonas Campos, muito obrigada. E a situação de Luxemburgo pode ficar ainda mais complicada depois de perder Dudu, outro importante jogador, está na mira do futebol europeu. Tivemos um pequeno probleminha aí. Tudo bem, é o Patrick, né? É o Patrick. Que ontem o presidente falou, inclusive, que não só o Benfica, mas vários times europeus querem um jogador. Claro, ele é um jogador fora da curva, ele é muito bom, vai sair rápido. E o presidente, a gente esperava que ele falasse, não, ele foi bem taxativo. Dá pra ver, vamos ver o que ele falou no mesa? Legal. Vamos colocar o que o Galeotti falou. O Jorge Jesus já soprou lá no Benfica e já, pelo menos os rumores é de que o Patrick pode deixar o Palmeiras em breve. Ele só sai pela multa, a negociação. O que o Palmeiras pensa nessa joia rara que surgiu e que já há um interesse no futebol europeu? É um grande jogador, é um grande talento. Não é só esse clube, é bom ressaltar, tem outros clubes. O nosso objetivo é manter essa garotada. Nós temos que ter muito equilíbrio. Nós temos que fazer as coisas com os pés no chão. Os clubes precisam de receita e a única receita que existe hoje para ser um valor adicional, um dinheiro novo, é a venda de jogadores. A nossa ideia é que os meninos permaneçam, mas nós temos que administrar o clube. Então, tudo que vier a acontecer tem que ser feito com muita calma e muita responsabilidade. Muito bem, Não tem outra saída, né, Flávio? Não tem como, porque o problema é todo. Bom, primeiro tem grana, que está faltando para todo mundo. Segundo, não é uma liga atrativa. Então, por exemplo, aí se fala, o cara vai ganhar mais. Mas o problema é, por exemplo, se ele usar uma chuteira no Brasil e em Portugal, que não é nem uma grande liga, já ganha 3, 4 vezes mais. Sim. Então, lá? Então, sabe, se for disputar a Premier League 15 vezes mais. É publicidade, tudo, muda tudo. Mas aí também a gente vai perdendo todos esses jovens jogadores e fica refém desses jogadores. A gente não tem liga, tem uma CBF. E agora com a pandemia se agrava a situação, porque não há nem a receita de bilheteria. E não pode travar o menino O próprio Galeotti disse ontem, né? A gente tem que fazer com muito cuidado, mas é inevitável. Se vier a proposta mesmo e for boa, tem que liberar. Ai, que pena. Eu queria ver o Patrick jogando, porque bateu um pênalti com personalidade a criança, hein? Que maravilha. Resultado da nossa enquete. Nós perguntamos qual dos 3 times grandes da capital joga hoje o pior futebol. E a maioria respondeu que é o São Paulo, ó. 38% dos votos do São Paulo, 32% dos votos do Palmeiras e 30% Corinthians. O Garrafa votou no Corinthians. O Flávio votou no Palmeiras. E ninguém aqui votou no São Paulo, mas o telespectador votou no São Paulo, porque eu também votei no Corinthians. Tudo bem. Acabou, pessoal. Boa noite. Garrafa, Flávio, não vão brigar mais. E hoje a gente encerra homenageando o cantor Ed Mota, que completa 49 anos. 8 anos ou 49? 49. 49 anos. Tchau, Ed Mota.